I'm trying to think if I've seen you in anything. Not likely. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos as preciosidades cinematográficas escondidas de 2024. Estamos considerando filmes que estrearam em festivais em 2023, mas que tiveram um lançamento geral nesse ano. I don't know why, but obscenity and motorcycles travel hand in hand. Número 10. Fúria Primitiva. Assim como o protagonista enfrenta um inferno, Dev Patel enfrentou inúmeros desafios para levar a sua estreia como diretor às telonas. Don't look at me like that. You chose the name. You like those little monkeys, you know, in the marketplace, a little with a little pink skirt? That's you. Put on a show, get the money. O esforço de Patel resultou em um dos filmes de ação mais eletrizantes, atmosféricos e visualmente impressionantes do ano. Embora pudesse ter sido apenas uma história de vingança simples, Fúria Primitiva ganha profundidade com a adição de cultura, mitologia e crítica política, sem jamais ofuscar as cenas de luta intensas e impactantes. Aliás, Patel se consagra como um verdadeiro astro de ação, entregando um desempenho marcante e intenso. O mais impressionante é que ele conseguiu tudo isso com um orçamento de apenas $10 milhões, o que já é um feito quase extraordinário. Assim como o primeiro John Wick, Fúria Primitiva pode não ter sido um sucesso imediato, mas tem tudo para se tornar um clássico do gênero e ganhar mais público com o tempo. Only a strong man can survive it. Are you ready? Yes. Número 9. Pisque Duas Vezes. Outra estreia subestimada na direção, Zoe Kravitz aborda o movimento Me Too de uma forma única em Pisque Duas Vezes. I just don't understand why you keep going back. I guess I'm just scared of being alone. Oh, you're not alone. You have me. Yeah. Don't forget to smile, ladies. Channing Tatum transita com facilidade entre o charmoso e o diabólico, embora o filme seja roubado por Naomi Ackie, em uma atuação que é a melhor da sua carreira. O que começa com umas férias dos sonhos em uma ilha paradisíaca, aos poucos começa a se assemelhar mais à ilha de Jeffrey Epstein. Something horrible is about to happen. What? Our days are good. That's when the bad stuff happens. Para sobreviver, a personagem de Ackie precisa forçar um sorriso enquanto grita por dentro, um sentimento com o qual muitas mulheres podem se identificar. O filme pode demorar um pouco para estabelecer o seu clima e os seus temas, mas o ato final compensa de maneira impressionante, histérica e incrivelmente satisfatória. Se você não assistiu nos cinemas, vale a pena ver Pisque Duas Vezes em casa. I'm having a great time here. But I also have this feeling that I'm like not. Does that make sense? Yes. Número 8. Meu Eu do Futuro. Não diríamos que Aubrey Plaza é velha, entre aspas, mas ficamos surpresos ao perceber que ela já estava perto dos 40 anos quando essa comédia começou a ser produzida. 39 years old, that's not middle-aged. No, that is middle-aged. No, it's not. I am a very young adult. Really? Yes. I'm kind of getting milfy vibes. O tempo voa, uma lição que a personagem de Plaza passa para sua versão mais jovem, interpretada por Maisie Stella, em uma performance marcante. Com uma trama sobre viagens no tempo, Meu Eu do Futuro levanta questões profundas, como: vale a pena se apaixonar sabendo que o resultado será doloroso? Hello? No more boat rides with Chad. Promise? Dude, are you okay? You should get some sleep. It's late. Apesar da ideia complexa e dos dilemas morais, Meu Eu do Futuro é uma história de amadurecimento tocante, que nos faz valorizar os momentos que muitas vezes deixamos passar. Megan Park, mais uma atriz que se arrisca na direção, é um nome a ser observado. O futuro é promissor para todos os envolvidos, e com o tempo esse filme com certeza conquistará mais fãs. I was fine leaving. I was really excited to leave, but I just always thought it was going to be here to come back to.
so it feels really different now. Número 7. Tipos de gentileza. Mainstream não é bem a palavra para descrever pobres criaturas, mas o sucesso de bilheteria apresentou Yorgos Lanthimos a um público maior. Não nos surpreende que Tipos de Gentileza não tenha sido tão bem recebido. I spoke with Sarah an hour ago, and yes, she did say she liked the gift very much. Yes. She said it was the nicest thing you've ever given us. Essa antologia é intencionalmente frustrante em alguns momentos, com 3 histórias interligadas de forma solta que não deixam claro o seu significado, se é que existe algum. Embora não seja para todos, os fãs de Lanthimos vão adorar o seu humor absurdo, simbolismo profundo e reviravoltas imprevisíveis, que continuam surpreendendo até depois dos créditos finais. But he knows I'm here, right? He's well aware of all the appointments he has today. É mais uma colaboração de sucesso entre Lanthimos e Emma Stone, que esperamos nunca deixar de mostrar o seu lado excêntrico. William Dafoe, Margaret Qualley e Jesse Plemons completam um elenco que merece todo o reconhecimento. Vivian, didn't I tell you that this young man here would not disappoint me? You sure did, Raymond. Número 6. Love Lies Bleeding. O Amor Sangra. O Amor Sangra pode ser o filme mais estressante do ano. Então, não era de se esperar que fosse um sucesso de público. When you smoke a cigarette, you inhale a drug called nicotine. You could replace the word drug with poison. Like anything that is not built on solid foundations, the brainwashing is as fragile as a house of cards. Quem busca adrenalina vai sentir a tensão o tempo todo. Kristen Stewart segue se arriscando em papéis mais ousados, agora como uma gerente de academia que se apaixona por uma fisiculturista. Kate O'Brien, por sua vez, brilha com uma performance intensa, que explode às vezes de maneira impactante. Then we do our first pose, which is a double front bicep. Super strong and confident, relaxed. O Amor Sangra merece ser comparado a outro thriller subestimado, Ligadas pelo Desejo, das Wachowskis. Em ambos os filmes, um romance intenso toma um caminho sombrio e só continua saindo do controle. Mesmo nos momentos mais caóticos, a química entre as protagonistas mantém o filme vibrante e nos prende a cada momento. Are you sure? Trust me. Número 5. Rebel Ridge. Rebel Ridge é um pouco como um Rambo moderno. I lost some buddies served in Iraq. Yeah, so did I. Ambos se concentram em veteranos que retornam para casa apenas para entrar em outra guerra contra a polícia corrupta. O escritor e diretor Jeremy Saulnier adiciona vários novos elementos, comentando sobre o perfil racial e as falhas da burocracia. Don't exactly have visiting hours around here, but if you come back here at 9 a.m. on Monday morning, you can see your cousin, and we'll put this to bed. Terry, interpretado por Aaron Pierre, tenta seguir as regras, mas as autoridades continuam mudando as normas e ele se vê cada vez mais frustrado. Isso o força a despertar o seu soldado interior. Além de Rambo, Rebel Ridge também tem aquele clima de neo-western, com um herói solitário enfrentando uma gangue de criminosos disfarçados de policiais. Assim como veteranos não devem ser esquecidos, Rebel Ridge merece ser parte de uma conversa mais ampla. Right now, you got to choose between a bag full of money and our deepest sympathies, or 30 years minimum, or worse, if you can't stay in control. Número 4. Transformers, o início. Por que os melhores filmes da série Transformers geralmente são os que têm baixo desempenho nas bilheterias? Don't you want to choose your own path, do whatever you want? We're minors. We mine, that's all. No, there's got to be something more I can do. I can feel it. Talvez porque alguns dos filmes live action tenham prejudicado a imagem da franquia. Mas se esse filme animado for um exemplo, Transformers está longe de estar no seu pior momento. A história é surpreendentemente dramática, até trágica, e mostra como os melhores amigos Orion Pax e D-16 se tornaram os arqui-inimigos Optimus Prime e Megatron. How long do you think we'll be here? I'm not talking to you. You know what? I can't believe you made me do that. We are so screwed. Thought you weren't talking to me. Embora tenha momentos descontraídos, o início tem uma seriedade que surpreendeu muita gente.
Até diríamos que é o filme de Transformers mais maduro desde o longa animado de 1986, que também foi subestimado na época. Para quem achou que Transformers, o início, era só coisa de criança, nós garantimos que é bem mais do que isso. I saw the truth with my own eyes. Come, I will show you. Número 3. Um homem diferente. Dá para entender por que alguns espectadores ficaram com receio de assistir Um Homem Diferente. Look, God, all unhappiness in life comes from not accepting what is. O tema pode parecer difícil, com um homem com uma deformidade facial tentando se encaixar na sociedade. No entanto, o filme toma rumos inesperados à medida que a trama avança, acompanhando as mudanças do protagonista, o que começa como um drama melancólico se transforma em uma comédia com um toque sombrio. That's the guy that lives here? That is art. Like a mask? Like a bust. Pretty weird stuff. Essa mudança não soa forçada, já que o filme mantém o seu tema central de autoaceitação. Para alguns, isso vem de forma natural, independente de como os outros veem a sua aparência. Outros podem mudar completamente a sua aparência, mas ainda assim se sentem vazios por dentro. As atuações de Sebastian Stan, Renate Reinsve e Adam Pearson encontram o humor na tragédia. With you, would you like to stay and watch? Oh, I'm developing somewhat of a reputation of intruding where I'm not wanted. No, not at all. Número 2. Clube dos Vândalos. O último filme de Jeff Nichols captura um momento decisivo na cultura dos motociclistas. You wanna come live with me? What about me? You wanna go out? No, thank you. Oh, I have a date. A date? Yeah, 12 o'clock. I have to get home. Benny, interpretado por Austin Butler, é tão estiloso quanto James Dean ou Marlon Brando. Mas, pelos padrões de hoje, os rebeldes que James Dean e Marlon Brando interpretaram até parecem mais calmos. Quando os anos 60 viram 70, Benny e os seus amigos motociclistas percebem que estão ficando para trás, sendo substituídos por uma geração mais perigosa. In the club, it's split. It's split between the old guys and the new guys, between the beer drinkers and the pot smokers. In those rules, it's just a bunch of made-up stuff, but these new guys really believe them. Será que Benny vai partir em direção ao pôr do sol ou se acomodar com a mulher que ele ama? A maior parte da história é contada pela perspectiva de Cat, interpretada por Jodie Comer, que traz humor e emoção ao filme. Embora Clube dos Vândalos nos lembre de que vivemos em tempos menos inocentes, a atuação de Comer é sempre uma fonte de sinceridade. What do you want me to do? I want you to quit writing. I want you to quit the club. Don't ask that. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Problemista, uma comédia surreal que vai falar com todo artista em busca de sucesso. Now I'm looking for a new job. Oh, you are? That will maybe sponsor me. Oh, well, I'm not sure I could offer anything formal, but maybe freelance? Abigail, Alicia Weir merece todos os prêmios de jovem atriz que existem. Are you gonna hurt me? No. If you behave and do as we say, and if your dad gives us money, you'll be fine. In the meantime, I'm here to keep you safe and comfortable. Can you promise me you're not gonna let anybody hurt me? Thelma, June Squibb só melhora com a idade. I am so embarrassed. No. You're home, you're safe, it's all that matters. But I sent the money. Oh. Eu vi O Brilho da TV. Imagine se David Lynch adaptasse Buffy a Caça-Vampiros. Do you remember a TV show we used to watch together? It was called A Pinko Pig. A Primeira Profecia, o melhor filme de A Profecia em 48 anos. I'm so sorry. Sorry, Margaret, what for? You wouldn't be the first to faint witnessing the birth of a child. Frankly, I'm surprised it doesn't happen more often. The miracle of life can be a messy business. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. As Três Filhas. Às vezes, a Netflix tem tantas opções boas que acaba deixando filmes como As Três Filhas passar despercebidos. I'm not trying to be cold, but it's a matter of being there for him, being here. Things from the past don't matter, not right now. If there are things to work out, they can wait.
I really hope you agree. Ainda não é tarde para dar o devido reconhecimento ao filme profundamente emocional de Azazel Jacobs. Em um mundo ideal, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen e Carrie Coon receberiam indicações ao Oscar por 3 performances bem distintas, mas que se complementam perfeitamente. This doesn't make any sense. Christina, can you explain what this is all about? I'm not sure. As 3 filhas do título têm uma coisa em comum: um pai morrendo. Enquanto lidam com o luto, elas tentam entender o que significa ser irmãs. O filme é um retrato autêntico de como a perda pode afastar as pessoas, mas também pode aproximá-las. As 3 filhas definitivamente têm o poder de reunir famílias. Só é preciso procurar o filme. I want you all to try when I'm gone. I know that a better relationship is possible. You will be connected after I'm gone. E aí, que filme de 2024 você acha que foi subestimado? Conta pra gente nos comentários. Dude, I'm you. Well, I'm 39-year-old you. What? What's up? Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.